Bom, voltemos ao primeiro amor, ou sigamos apaixonados, ou até mesmo amar ou amando fervorosamente. Isto hoje não tenho nada com estudos de Apocalipse, como sabem. Este tem uma inspiração apenas num versículo de Apocalipse 2:4 que diz: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Talvez seja por isso que lhe chamei, ou se houvesse um título, seria Voltemos ao Primeiro Amor. É que isto de estar apaixonado deveria ser falado, porque o conceito de paixão não é interpretado por toda a gente da mesma maneira. E então é bom percebermos o que é que a palavra nos fala quando diz para amarmos uns aos outros fervorosamente, quando Deus nos mostra analogias para nós o amarmos em primeiro lugar. O que é que é esse desejo de amar o Senhor Jesus Cristo, por exemplo, de todo o nosso coração? Isso consegue-se com atitudes como a que David, o rei David, tinha. Vamos ao Salmo 27, vamos ao versículo 4, em que ele diz, e já vimos em vários ensinamentos este versículo, mas acho que há aqui coisas que podemos relembrar-nos e depois vamos ligá-las a outras. Ele diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor. Portanto, vejam aqui, uma coisa que pedi ao Senhor e a buscarei, é uma coisa que é preciso buscar, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. E diz que uma coisa, certamente que David pediu outras coisas, e vemos nos Salmos ele a pedir outras coisas, mas ele aqui está a falar de pedir uma coisa, e depois vemos formosura, e depois vemos o contemplar e o aprender. E esta formosura de Deus vai muito mais além daquilo que é belo para o olho humano, e até se pensarmos quando as pessoas que se começam a apaixonar, muitas vezes é por começa pela formosura no sorriso, por exemplo, ou em alguma coisa que vem na outra parte, não é? Portanto, só que isto é muito superior, porque isto tem que ver com o carácter de Deus, e além disso, as pessoas também se deveriam apaixonar umas pelas outras por o caráter umas das outras. Claro que eu sei que, principalmente para os homens, há muita coisa física que os atrai, mas, voltando aqui ao que é mais importante, ele queria estar no templo, e agora nós somos o templo de Deus, é verdade. E então, e pensarmos um bocadinho em coisas como, uma coisa é nós queremos estar na presença de Deus. E o que é isso de querer estar na presença de Deus? Porque era o que David queria. E outra coisa é Deus estar presente na nossa vida. Portanto, uma coisa é nós estarmos presentes na vida de Deus, digamos assim. Não sei se me estão a seguir. Portanto, é diferente Deus estar presente na nossa vida, e outra coisa é nós estarmos presentes na vida de Deus. É mais ou menos como uma coisa é eu estar apaixonado por alguém, outra coisa é esse alguém estar apaixonado por mim, certo? E a vida é assim. E, e isto tem tudo a ver com o propósito de estarmos em comunhão. Eu sei que já se ouviu muita coisa sobre o estar em comunhão, sobre uma relação íntima com Deus, sobre a importância de termos essa relação chegada e próxima com Deus. Eu posso vos dizer, eu falo por mim, já ensinei isso, já pensei muito nisso, quando comecei a ouvir coisas da palavra, mesmo no princípio, e ensinamentos sobre piedade e essa relação dinâmica com Deus e tudo mais, nós queremos que efetivamente o conhecimento de todas estas coisas não seja só
palavras na nossa cabeça e passa a ser coisas que nos ajudem efetivamente a ter longos períodos de comunhão com Deus. Isso acontece por sermos mais rápidos a detectar o que é que nos afasta da tal presença de Deus. Porque as coisas do Antigo Testamento não estão lá por acaso. Eu sei que nós agora somos o templo de Deus e é diferente do Antigo Testamento, mas as coisas do Antigo Testamento mostram-nos claramente que, em relação à presença de Deus, e acompanhem-me aqui, porque a presença de Deus na nossa vida é o estar em comunhão. Porque quando nós não nos apercebemos sequer que já estamos fora de comunhão, ou não estamos sensíveis ao estar fora de comunhão, ou deixamos-nos facilmente ir para o tal fora de pé espiritualmente, deixamos a nossa mente ir para pensamentos que não interessam, começamos a dizer a alguém que amamos coisas que são negativas ou o que seja, começamos a ficar alterados, etc, 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 e nos deixamos ir para fora de pé, espiritualmente falando, e não nos custa, nem sequer é uma coisa que nos dói, tipo, epá, isto afeta-me, eu não quero estar fora de comunhão, eu não quero estar numa situação em que já não estou aberto ou mais aberto, isto é neste momento a melhor expressão que tenho, mais sensível ao Espírito de Deus, também sensível espiritualmente, isto não é uma coisa das emoções, mas mais pronto para receber Deus a falar comigo, mais pronto para esse estar a andar em espírito. E a arca, por exemplo, eu já me vou adiantar aqui, eu tenho que acelerar. A arca de Deus no tabernáculo e no templo. Os acontecimentos com a arca de Deus, vocês se não conhecem, tenho a certeza que os que estão aqui hoje conhecem bem, mas por acaso alguém ouvir isto e não o conhecer, por exemplo, o facto de alguém desrespeitar o que eles tinham a fazer em relação à arca e morrer, tipo morrer instantaneamente e coisas no género, são coisas que tem que se entender o que era amar fervorosamente a presença de Deus. Eu já sei que isso é tempo da lei. Agora, nós podemos aprender muitíssimo com o que Deus nos quer dizer. Nos nossos tempos, diz que Deus habita pelo seu Espírito no nosso coração. Somos templo de Deus, conforme o que vemos nas Escrituras. Portanto, o nosso Pai, é um apaixonado pelos seus filhos e decidiu arranjar uma maneira de estar sempre connosco. E isso é pelo Espírito de Cristo em nós, isso é graça. Não é porque sabemos muito, não é porque temos muito conhecimento de todos os rituais dos judeus, não é porque temos muitos conhecimentos de tudo e mais alguma coisa que a Bíblia nos possa apresentar, não é porque temos muitos conhecimentos de outras coisas, não é porque temos uma grande inteligência, não é porque somos espetaculares a renovar a nossa mente, por exemplo. E não estou com isto a dizer que essas coisas não serão importantes, principalmente como são direcionadas. Nós, agora, podemos é fazer uma pergunta a nós próprios. Estamos nós apaixonados por Ele? E voltando à grandeza da arca, havia uma glória enorme, uma coisa poderosíssima naquele lugar santo, no Santo dos Santos, mas era por causa do que representava. Era um lugar para escutar Deus, era um lugar para contemplar o seu caráter, o que é Deus, o que é que o seu nome representa, e aprender com Ele, aprender na intimidade com Ele.
Portanto, essa intimidade com Ele, que tem que ver com o nosso estar em comunhão, tem muito que ver com o estar apaixonado pelas coisas de Deus. Vamos a 2 Samuel, rapidamente, que eu tenho mesmo, que o contexto aqui é com David, isto é tremendo. 2 Samuel 7:8. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos. Dirás ao meu servo Davi, o quê? Tomei-te da malhada de trás das ovelhas para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Versículo 9. E fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti, fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam, como dantes. 11. Desde o dia em que mandei houvesse juízos sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que o Senhor, te fará casa. 12. Quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu serei por pai e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com aceites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saúl, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. E alguém que está a ler isto, e há muitos que leem isto, atenção, há muitos que leem isto, o povo judeu que conhece estas passagens e que não vê, por exemplo, que o Messias já veio, estas coisas passam ao lado. E alguém distraído também pode pensar que isto tem só a ver com Salomão, porque foi Salomão que construiu a casa. E no versículo 13, reparem que edificará uma casa ao meu nome. Só que ele está a falar, mais do que Salomão, ele está a falar do futuro e está a falar também de algo que está estabelecido para sempre. E este lugar da habitação de Deus vai muito para o lado, vai muito mais além do espaço físico do templo feito por mãos de homens. Eu se calhar ainda volto aqui à magnitude do coração de David em querer estar com Deus, porque David era um apaixonado pelas coisas de Deus. E o estar apaixonado não tem necessariamente que ser uma coisa que andamos aos pulos. Há dias que podemos estar altamente apaixonados pelas coisas de Deus e não estamos aos saltos e não estamos necessariamente com um gozo. Também temos gozo, mas não estamos necessariamente com o gozo num rubro tal. Se calhar é um dia que estamos com paz e estamos sossegados. Eu gostava de que víssemos algumas características divinas de coisas para nos mantermos com fervor, quentes e apaixonados. Vamos ver 3, eu tenho que ser rápido nestas 3, isto só dou aqui 3 para ser fácil de memorizar e para ser rápido. Portanto, paixão, essa entrega total ao amado. O que é que isso implica? Há 3 virtudes espirituais para se manter este estado de estar apaixonado, de ter uma paixão. Isso é uma paixão que é a paixão que Deus quer que nós tenhamos também por Ele. Porque Ele tem paixão por nós por causa de Cristo em nós. Não é por causa da nossa carne, não é por sermos muito bonitos ou feios, não é nada disso, é por causa do que Ele fez em nós, mas também porque nós quisemos ter Cristo no coração e isso é um gozo muito grande para Ele.
Eu não vou falar especificamente do amor, o amor está implícito em tudo, o amor é a raiz de todas as coisas, para todas as coisas se manifestarem, é como um chapéu, embarca tudo, o amor encaixa aqui em tudo o que eu vou estar a dizer, é tão abrangente, nós não vamos estar a falar propriamente do amor, isso. Também já temos muitos ensinamentos sobre o amor e o amor de Deus, não é? Agora, seria impossível falar destas três coisas se não existisse amor. O primeiro é o respeito. O respeito envolve consideração. Isto agora eu estou a fazer a analogia aqui com, por exemplo, um homem e uma mulher estarem apaixonados, ou, por exemplo, estares apaixonado pelos teus filhos. O respeito envolve consideração, o desejo de partilha, o desejo de ouvir, o desejo de aprender com a outra pessoa. E o desejo de aprender estamos apaixonados pelo Senhor Jesus Cristo, vamos aprender com Ele. O segundo é confiança. Confiança implica uma entrega total à outra pessoa. E o terceiro é fidelidade. Seres consistente, seres uma pessoa consistente nas relações humanas, por exemplo. As pessoas às vezes são apaixonadas pelo seu trabalho. Se uma pessoa não é consistente no seu trabalho, dificilmente vai ter um bom trabalho. Mas o trabalho não é para estarmos apaixonados pelo nosso trabalho, como, por exemplo, com outro ser humano, ou como, por exemplo, e mais importante que tudo, com Deus. Portanto, com a fidelidade, tu estás sempre lá para o que der e vier. Tu nem dormes se for preciso. E estas características envolvem manutenção. A manutenção faz toda a diferença entre uma paixoneta e a verdadeira paixão. Aqui eu gostava de vos dizer que a nossa paixão pelo Senhor Jesus Cristo e a nossa paixão pelos assuntos de Deus, a nossa paixão por Deus, está tudo interligado, é tudo a mesma coisa. E volto a dizer que uma pergunta que nós podemos fazer em relação ao nosso entusiasmo pelas coisas de Deus, pelo Senhor Jesus Cristo, é se realmente andamos a fazer a tal manutenção que, por exemplo, Timóteo foi exortado a fazer. Porque vê-se claramente que o Paulo diz-lhe para ele avivar o fogo do dom do Espírito Santo que lhe foi dado. Ele é exortado a reavivar o dom de Deus na sua vida. Há traduções que colocaram avivar o fogo do Espírito de Deus em ti. Isso é 2 Timóteo 1,6. Depois, se quiserem espreitar esse versículo, é bom ir ler esse versículo 2 Timóteo 1,6. Nós vamos avançar e rapidamente vamos ao primeiro valor que vos falava aqui. E no primeiro valor eu tenho um versículo que vocês também já conhecem, mas é muito claro sobre o respeito a Deus e que tem que ver com o conhecimento e somos loucos se não respeitarmos o que nos está a ser dito. Se não há respeito, acaba-se a paixão e ponto final. Não tenhamos ilusões. Em Provérbios 1,7 diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. O princípio da ciência também. O princípio de realmente seres uma pessoa que conhece alguma coisa. Eu, às vezes, quando penso nestas coisas, e atualmente o que pus por mim para não deixar que estas coisas do entendimento que tenho sobre a presença de Deus serem realmente poderosas na minha vida, olho para tudo e às vezes fico a pensar, será que eu sabia ou percebia alguma coisa do que estava até a ensinar ou a pensar quando ensinamos sobre piedade e coisas do género? Ter falta de respeito, por exemplo, no Antigo Testamento, eles ficavam de tal maneira desprotegidos. Eu falei um pouco sobre isto, eles perdiam a sua vida. Há relatos de morte imediata. Verem os relatos em quando eles, por exemplo, tiveram que andavam com a arca de um lado para o outro e depois os filisteus levaram-lhes a arca e depois eles foram buscar a arca e depois
quem eram os únicos que podiam levar a arca? Enfim, é só ver esses relatos e ver como é que se perde tudo num instante quando não há respeito. E por vezes, subtilmente, já não estamos a viver as coisas com o mesmo respeito que tínhamos por Deus. E quão agradecidos nós podemos estar pela sua misericórdia, porque Deus nos livre dessa vergonha de chegar a um ponto em não termos respeito pelas coisas de Deus. E numa relação de amizade, num casal, com a família, com filhos, o deixar de haver consideração e respeito por alguém é a mesma coisa que às vezes as pessoas pensam que mas eu respeito as pessoas. Se às vezes as pessoas estão a ser tomadas como garantidas e não há a manutenção do amor, tu tomas a pessoa como garantida. Como é que se toma a pessoa como garantida? É quando continuam as faltas de respeito, as piadas foleiras, as coisas, os venenos e os dardos inflamados e as coisas que saem, as bocas que se dizem e as conversas que se têm que não são de promoção benéfica para a outra pessoa, enfim, etc, etc. Confiança. Sobre confiança, eu gostava de ir a Lucas muito rapidamente, Lucas 9, 46 a 48, vou ler aqui Lucas 9, de 46 a 48, e suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior, mas Jesus, vendo o pensamento do coração deles, tomou uma criança, pô-la junto a si, não sei se talvez na vossa tradução tenha um menino, e disse-lhe, qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe a mim, e qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou, porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. Este menino faz-me lembrar, e é o exemplo aqui de Lucas, a total confiança que os meninos de colo têm muitas vezes com os seus pais, e até às vezes quando os adultos estão a brincar, pode ser um tio e um pai de uma criança, e estão a lançá-lo de um lado para o outro, e a criança só se ri, mas está literalmente a voar, está literalmente a mandar-se para os braços do outro adulto e está descansado, está completamente descansado que não vai cair. É uma confiança total, é uma confiança inata. Essa confiança assim que é natural é uma coisa que tem que ver com a nossa paixão por Deus. Quando já estamos a pensar que se calhar o médico tem mais razão, que se calhar tem que ir fazer, tem que ajudar Deus aqui nesta situação, tem que arranjar uma maneira de ele me responder a esta oração. Já não é confiar, não é? E isso acontece-nos a todos. Bom, a última característica é a fidelidade. E neste, como nos outros também, passávamos aqui um tempão só a falar em cada um dos pormenores. Mas o estarmos apaixonados pelo Senhor Jesus Cristo, e esta analogia de estarmos apaixonados por alguém, eu volto a ligá-la aqui à analogia de estarmos apaixonados por alguém. E claro que é suposto serem casados, não é? Portanto, para o casamento é suposto estar apaixonado pelo vosso cônjuge, ok? Esse estado de amor fervoroso faz a diferença entre uma relação acomodada ou uma relação que segue entusiástica, uma relação entusiasmante. E no mundo espiritual é assim, porque quando nós temos estas três características que vos acabei de falar, ok? Quais são as três características? Temos o estar confiante, não é preciso estar a dizê-las pela ordem, o estar confiante, o ser fiel, o respeito,
estas coisas, se não estão lá, esqueçam. E depois, quando elas estão, as coisas tornam-se benéficas, há utilidade. E tu também te tornas útil para Deus quando isto está a acontecer. Essa é que um dos objetivos. É tu seres uma pessoa que também és útil para Deus. E Deus tem muitas analogias sobre essas coisas. Eu gostava de vos dar muitas. Há uma que é sobre os vasos. Se calhar temos aqui mais um tempinho. Deixa-me lá ver o tempo. Mais um tempinho, vocês aguentem-se aí. Mais um tempinho para esta analogia. Os vasos. Deus fala na sua palavra sobre os vasos. Os vasos estão ali e agora ligando à fidelidade. O vaso estava ali para ser usado. Eles usavam vasos. Já vamos ver isso muito rapidamente. E estava ali para ser usado. Está ali, é uma coisa fiel. Está ali, é para teu uso. Está pronto para ser usado. Acompanhem-me nisto. Ser fiel aos princípios para os quais nós fomos chamados faz-nos diferentes de um crente que diz eu acredito em Deus. Faz-nos diferentes de pessoas que estão prontas para dizer que há um Deus e até que há o Senhor Jesus Cristo e que acreditam na ressurreição e todas essas coisas. Porque passamos a ser pessoas que Deus pode utilizar para os seus propósitos. E por isso é que somos comparados com vasos. Porque podemos ser vasos de grandiosa utilidade. Lembram-se daqueles versículos sobre, olha, por exemplo, Romanos 9, 21, podemos ler esse muito rapidamente. Romanos 9, 21, ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Agora para 2 Timóteo, muito rapidamente, 2, 20 e 21, para isto ficar estabelecido em relação aos vasos. 2 Timóteo 2, 20 e versículo 21 também, ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros porém para desonra. Os vasos eram usados, havia coisas que eles faziam, o lavar depois de terem uma caminhada, dos pés todos sujos, lavar os pés num vaso de pau ou de barro, ou que eles tivessem, era diferente ter um vaso de ouro e de prata. De sorte que se alguém se purificar, agora vejam o que diz aqui, se alguém se purificar destas coisas, será vaso, teria que ser ao contexto, será vaso para honra, santificado e idóneo para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Nós queremos estar preparados para as obras que Deus tem para nós. São as que Ele preparou para nós. Mas há condições. Purificar-se destas coisas e ser vaso para a honra, santificado. Puxas por ti para estares ali na presença de Deus, a falar com Ele. E se tens que pedir desculpa por alguma coisa que fizeste errado, pedes desculpa. As pessoas têm esta coisa e há tanto ensinamento para aí no mundo cristão. Confessa o que tu queres, diz o que tu queres e vais ter. Vai, é o que quiseres e não sei o que mais. E muitas vezes estão a ter uma vida completamente aliada das coisas de Deus. Isto acontece-nos. 1 Tessalonicenses 4, 3, 4. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Estou em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 e 4. Que vos abstenhais da fornicação. Cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. E isto envolve andarmos apaixonados pelas coisas de Deus, mas não é uma paixoneta. Não vamos ser como um cristão que vai a uma reunião de vez em quando, ou à igreja ao domingo, ou o que seja. Não estou a dizer que ir à igreja ou ir a uma reunião ou fazer uma classe não seja importante, mas a vida do dia a dia como cristão é mais do que picar o ponto nessas coisas todas. E aqui teria que dedicar também um tempo à humildade, na analogia dos pequeninos,
E desses meninos, lembram-se que muitas vezes foi-nos dito nos evangelhos que os meninos, ser como esses meninos para entrar no reino de Deus. O que é que se está aí a aprender? E as crianças são um grande exemplo de confiança. Elas confiam nos adultos com essa simplicidade e ingenuidade que é algo natural. E muitas vezes, quando andamos e estamos há anos e anos nestas coisas da palavra e ganhamos os nossos vícios e tal, já não queremos estar vulneráveis como crianças, já não queremos ter essa humildade natural. Portanto, não percamos essa humildade e essa ingenuidade em Cristo. Vamos para 1 Pedro 2,2. Desejai afetuosamente, 1 Pedro 2, versículo 2, desejai afetuosamente como meninos, novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Sem se ser menino e sem essa humildade é impossível crescer. Lembrem-se, respeito, confiança, fidelidade, essas coisas têm que estar ao rubro, têm que estar muito quentes mesmo. Lembrem-se do exemplo de Timóteo, avivar o fogo de Deus em nós. Pode passar por estares um bom bocado em oração, pode passar por estares um bom bocado a ler a palavra, claro, mas esse tempo de estar só com Deus é algo que nós necessitamos disso constantemente. Estás apaixonado pela tua mulher ou a mulher pelo teu homem, claro que isso é algo muito bom, porque Deus fez a vida física assim e para que houvesse entusiasmo e paixão. Agora, a vida espiritual ia ser inferior a isso? Queria lembrar também, com as paixões, falemos uma coisa. Nós temos que perceber bem que podemos estar até sujeitos a algum homem ou a alguma mulher por respeito a Deus. E podemos decidir, como a palavra fala, um dia tenho que fazer um ensinamento sobre isso, de estar aos pés, ou estar aos pés de alguém para receber a palavra, ou estar aos pés de alguém para receber a palavra, biblicamente, é tu estar sujeito a uma pessoa. Essa pessoa devia considerar isso uma enorme honra e ter um respeito por isso enorme, uma coisa mesmo sublime, ter o privilégio de ter a consideração de outras pessoas estarem ali, quer dizer, aos pés dessa pessoa, porque querem ouvir o que a palavra de Deus tem para dizer. Mas aqueles que ensinam têm que estar aos pés de Cristo. E todos temos que estar aos pés de Cristo. Todos temos que ter o coração e se neste dia e nesta hora necessitas de te pôr de joelhos, por que não pôr de joelhos? E pedir perdão e pedir mais interesse pelas coisas de Deus, mais paixão, mais fogo no teu coração. Nós podemos decidir sujeitar-nos a outras pessoas, mas a nossa sujeição é primeiro a Deus. Nós não andamos para aí fascinados com seres humanos. Por mais divinos que eles nos possam parecer, eles podem ser grandes homens e grandes mulheres de Deus, mas a nossa principal aliança é com Deus. Eu tenho que dizer estas coisas desta maneira porque, lamentavelmente, já vi muita coisa no passado que não ajudou as pessoas a estarem apaixonadas e perderem rapidamente a sua paixão pelo seu primeiro amor, por Deus, pelo Senhor Jesus Cristo. Portanto, estes três aspectos servem-nos para estarmos apaixonados pelas coisas de Deus. As pessoas falam do amor das suas vidas e às vezes querem falar dos seus filhos. Ok, espetacular. Os filhos, é bom falar dos filhos.
dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, das coisas que eles fazem, dos nossos enteados, quem quer que seja. Gostamos de falar dos nossos netos, do que for. Mas, então, e que tal começarmos a falar mais da maior paixão da nossa vida? E nós sabemos muito bem qual é a verdadeira paixão das nossas vidas. Voltemos ao nosso primeiro amor. Deus os abençoe.